Olá, sejam bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação aqui da Bahia, já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Estamos aqui na Bahia, onde tudo começou, e também em Sergipe e Pernambuco. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje nós vamos falar sobre estratégias ergogênicas nutricionais para a saúde e performance. Aqui comigo no episódio de hoje do SingoCast, Marcelo Caldas, nutricionista, Jonathan Merlo, atleta de alta performance da Singular Pharma, e Juliette Moreira, farmacêutica também da Singular Pharma. Marcelo Caldas, ele é nutricionista formado pela Unifacs, com foco em atendimento clínico esportivo e performance física e mental também. Além disso, ele é sócio fundador da Amarte Saúde e especialista em nutrição esportiva. Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao SingoCast. Muito obrigado, Patrícia. O prazer é todo meu. Vai ser muito bom falar aqui com vocês sobre um tema que eu acho assim, está presente na vida de todo mundo, né? Que é saúde e performance. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Performance, gente, não cai do céu, tá? Não tem mágica. Se você quer performar mais no seu dia, no seu trabalho, na sua vida, você precisa fazer por merecer, tá? E a gente vai falar muito sobre estratégias aqui para trazer mais performance e saúde para o seu dia a dia. Com certeza, um assunto que eu acho que interessa a todos, de uma forma geral. Também tem uma companhia do querido Jonathan Merlo, John, atleta de alta performance de triatlon da Singular Pharma, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, saúde, performance, além de formação em educação física. John, como é que você está? Obrigada pela presença. Um imenso prazer estar aqui com essa turma. A gente vai realmente se debruçar nesse assunto. A gente sabe cada vez mais que a nutrição ela tem um impacto muito grande, né, em cima da saúde, obviamente, e também da performance individual. Né? E como o Dr. Marcelo trouxe, a gente vai se debruçar sobre a performance, né, e destrinchar e trazer de fato o que é uma performance orgânica para o nosso corpo. Fique ligado, quem não quer ter uma boa performance nessa vida, hein? Mas tem mais uma pessoa especial aqui comigo na mesa, Juliette Moreira. Ela é farmacêutica pós-graduada em fitoterapia clínica e representante comercial da Singular Pharma. Prazer ter você aqui mais uma vez, Ju, bem-vinda. Obrigada, Paty. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que hoje eu vou aprender bastante aí. Todos nós, sem dúvida nenhuma. Gente, a falta de energia para treinar, ela pode ser por vários motivos. A gente sabe disso. Se você tinha uma vida muito agitada, com disposição para fazer tudo e mais alguma coisa, e aí do nada você não consegue fazer nada. Se ligue. Preste atenção, porque você pode estar com algum problema aí no seu organismo, viu? Será que é apenas preguiça mesmo? Será que é vontade de relaxar, de ficar um pouquinho mais na cama? Não vou sair hoje, deixa para sair amanhã. Aquela enrolação que a gente sabe como é que fica, como é que funciona. Agora, se essa sensação permanecer por muito tempo, é importante que você procure um médico, um nutricionista. Procure fazer exames, veja como é que anda o seu organismo, porque estudos mostram a importância da atividade física na nossa vida, independente da idade, de criança a idoso. É importante. E hoje, graças a Deus, existem pré-treinos, pós-treinos para nos ajudar a ter mais energia e deixar aquela preguiça de lado, né? Por favor. Vamos lá, eu começo o nosso SingoCast de hoje com Marcelo, com você mesmo. Por que muita gente se queixa de falta de energia para treinar? Existe fórmula mágica? Não existe fórmula mágica, eu falo muito sobre isso, tá? A energia, você tem que passar sinais para o seu corpo de que ele precisa formar energia, tá bom? Ela não vai cair do céu. Então as pessoas ficam assim achando que de uma hora para outra elas vão ter mais energia para treinar, vão ter mais energia para trabalhar. Não é assim que funciona, gente. Não tem mágica. Você precisa fazer por merecer. Você precisa que meio ensinar com hábitos, bons hábitos de vida saudável, ensinar seu corpo a produzir mais energia. Uma das coisas que você introduziu aí de maneira, né, bem inteligente foi a questão da atividade física. Bom, a atividade física, ela gasta energia. Como assim fazer atividade física vai me dar mais energia?
Porque fazer atividade física gera um processo metabólico que você ensina seu corpo a produzir mais energia. Então, quanto mais você vai treinar inicialmente, né, vai ser aquele processo difícil, é custoso, todo mundo passa por essa fase. A partir do momento que você vai adaptando, que aquilo vira rotina, você cria mecanismos, né, biometabólicos ali de maior produção de ATP, né, quando a gente fala de ATP, é nossa molécula de energia. Quanto mais otimizado esse processo de criação de energia, mais energia você vai ter. Então, passo número 1, tá? Para você que quer ter mais energia, é comece a melhorar hábitos relacionados a treino, relacionados ao sono, é extremamente importante, hidratação e, logicamente, né, a gente em nutrição vai puxar aqui para alimentação, macro e micronutrientes, tá bom? Fazer uma dieta, né? O que é macro e micronutrientes? Perfeito. Então, macronutrientes, quando a gente fala da alimentação, a gente tem essas duas divisões. Macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, a gente precisa fazer uma dieta, uma alimentação com um bom teor de macronutrientes, sem se esquecer dos micronutrientes, tá? Então, micronutrientes a gente tem magnésio, selênio, zinco, vitamina do complexo B, as vitaminas, tá? Marcelo, e qual a importância disso para a energia, para a performance? Se você não tem, por exemplo, magnésio na sua alimentação sendo ofertada de maneira adequada, você não vai ter processo de energia sendo feito, tá? Então, o magnésio, ele é responsável, ele é um cofator de produção de ATP. Sem ele, em boa quantidade, você já tem uma depleção de energia. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, não tenho energia... Não sei porquê, não entendo, eu tento a fórmula mágica aqui, eu pego o pré-treino ali daquele Nutri, do outro, e não me ajuda, porque você não está equilibrado no ponto, né, da alimentação em relação a macro e micronutrientes, tá? Então entendam que não tem fórmula mágica, essa é a mensagem para vocês precisam construir hábitos saudáveis e focar, né, em todos esses quesitos. Lembrando que, tá? A questão que você falou também de pré e pós-treino, pré e pós-treino podem sim ajudar demais a ser aquele estímulo inicial para fazer com que você vá treinar, tá? Então aquela pessoa que está muito letárgica, que ainda não está com uma regularização de todas essas partes que foram citadas. Se você passa um pré-treino bem feito, se você faz um pós-treino bem feito ali, a gente já consegue tirar aquela pessoa da inércia e já dá um ponto inicial para ela começar a fazer essa adaptação que a gente tanto quer. Começar é difícil para todo mundo, até para gente que já está acostumada a fazer atividade física, às vezes acordar... Ai, que preguiça, tem que treinar. É normal, mas você tem que criar, como você disse, esse hábito, porque senão não caminha, né? Perfeito, tá? Gente, entenda uma coisa, fisiologicamente, a nossa ancestralidade, tá? O ser humano, ele foi feito para ser poupador de energia, tá? Então, assim, ele realmente, quando a gente fala, né, do antepassado, ele quer poupar energia, ele quer gordura, tá? Ninguém quer gordura, né? Gordura não. Esteticamente é péssimo, né? A gente não se sente à vontade. Mas a gordura é um mecanismo regulatório e, assim, de equilíbrio pro corpo, que é reserva de energia. Quanto mais gordura você tem, mais estoque de energia o corpo tem. E para isso o corpo, para a funcionalidade primordial do corpo, que é sobreviver, isso é ótimo. Então você tem que entender que você vai ter que realmente lutar muito ali contra aspectos, né, de tempos e tempos atrás, para você desconstruir isso e mesmo que adaptar seu corpo a ser um formador de energia, né, e não um poupador de energia. Então tem um passo a passo ali para ser feito e, lógico, esse início é muito custoso para todo mundo, tá, gente? Vou passar agora para John, que além de atleta, é nutricionista, também professor de educação física. John, o início é difícil. Como é que você consegue acordar todos os dias daquele jeito, naquela energia que a gente vê nas suas redes sociais? É verdade, Paty. Assim, as pessoas acreditam que todos os dias nós acordamos energéticos, né? E, de fato, isso não acontece, né? E trazendo esse gancho que o Dr. Marcelo, né, compartilhou com a gente, é muito importante que as premissas, né, básicas como sono, ritmo, ciclo circadiano, sono-vigília, intestino, nutrição basal com macro e micronutrientes estejam muito bem aprumados para que o seu sistema orgânico ele consiga performar. Então, o que é performance basalmente falando, primal, né? É você ter todas as suas funções orgânicas funcionando da melhor maneira possível, né? Então, a gente está falando de tudo isso que eu trouxe e, claro, se o indivíduo ele contempla na nutrição, né, os macros, microelementos, muito provavelmente esse sistema ele vai estar mais apto para desenvolver melhor qualquer tipo de atividade, seja ela, né, um desporto, uma atividade física ou
o dia a dia corrido da vida moderna, que eu acho que né, que está presente na vida de todo mundo. Sem dúvida. Então, acordar energeticamente depende muito das questões nutricionais, depende, na verdade, é o maior gargalo hoje da população moderna, né? Pela correria, as pessoas não conseguem ali adequadamente se alimentar da melhor maneira possível e ficam achando ali, né, ferramentas talvez para encobrir, né, essa falta de energia e não buscando de fato o problema aonde ele está. Então, a partir desse princípio, eu acredito que seja arrumar a casa. Vamos agora falar um pouco de suplementação com Ju. Nesse caso, como é que entra a suplementação aí? Lógico, depois de passar pelos nutricionistas, né? Obviamente, porque são coisas individualizadas. Com certeza, Paty, é importante arrumar a casa e nisso aí a suplementação é uma grande aliada. Você pode estar fornecendo para esse paciente blend de aminoácidos essenciais, a creatina, que hoje é uma suplementação assim quase que universal, né? Porque realmente não só para melhora da performance, mas também no sentido de melhorar a cognição desse paciente. Pode ser uma boa estratégia. Também uma boa fonte de coenzima Q10 biodisponível. Hoje a gente tem o Maxolve, que tem uma tecnologia que aumenta a biodisponibilidade e que, inclusive, eu vejo sendo muito utilizado pelos profissionais na estratégia com o café, né? Então, colocando as gotinhas, é uma coenzima Q10 líquida, colocando dentro no do café? Exato. Que maravilha. E é bem legal, porque vai melhorar essa parte de fadiga mitocondrial, né? Levando energia, alimentando as mitocôndrias. No meu café, geralmente, eu costumo colocar canela. Me diga aí o que eu estou fazendo. Eu Pra sempre dar aquele tomo. upzinho, Ajuda? né? Claro, Sim, com certeza. certeza. Ah, então que ótimo. Bom, eu queria dar um exemplo meu. Quando eu trabalho muito, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa de atividade física. Eu preciso correr, eu preciso ir na academia, que eu preciso descansar. Aí tem gente, você é maluca? Na academia eu fico cansada, vou puxar peso, vou suar. Mas, assim, é uma coisa minha. Eu me sinto assim, eu me sinto mais leve. Uhum. É assim que funciona ou eu tô doida mesmo? É assim que funciona para pessoas adaptadas, tá? Tá. Então, assim, muito provavelmente com esse seu relato, eu já entendo que você já tem um histórico de atividade física que já geraram algumas adaptações em seu sistema de endorfina, de dopamina, de serotonina. E esses neurotransmissores, quando você treina, eles são mais ativados para trazer mais relaxamento, para trazer mais bem-estar. Se uma pessoa iniciante, ela tá super cansada, tá ali agitada, tive um dia de trabalho, com certeza ela não vai ter esse benefício agudo que você tem. Eu também sou assim, porque eu já treino há muito tempo. A gente tem adaptações ao treinamento, tá? Então você sente esse benefício exatamente porque sua mente tem aquele boom ali de neurotransmissores que traz esse relaxamento, esse bem-estar. Então entenda, você vê como é a individualidade, né? Com quem é que a gente está falando. Então pela sua fala eu entendo que você já é treinada, mas talvez se chegar uma pessoa aqui, uma pessoa que está ouvindo aí, tá? Que não é treinada, que está começando agora. Levanta do sofá, por favor. Exatamente. Talvez esse não seja o caminho, ela vai precisar primeiro adaptar, ter esses benefícios para depois ela conquistar isso, tá bom? Mas isso que você falou é real, a atividade física tem esse papel também, porque ela traz essa maior liberação de neurotransmissores que gera esse bem-estar. Tá? Até para saúde mental. É bom demais, Nossa é bom demais. Senhora. E de novo, Paty, a gente precisa sempre estar doseando aí as vitaminas e minerais desse paciente, né? Porque às vezes o paciente está com a vitamina D, por exemplo, lá no chão, não tem disposição para nada, né? Vitamina B12 também, ferritina. E aí a gente precisa arrumar a casa também aí nesse sentido. Engraçado que vitamina D todo mundo acha que tá lá em cima, porque a Bahia é uma terra de sol, né? A gente tem percebido no consultório, né, essa queixa clínica, né, do paciente queixoso, que é o mantra da sociedade moderna. Eu tô cansado. As pessoas se queixam de fadiga, né? E você tendo um olhar mais profundo, a gente consegue avaliar o paciente pelo sistema nervoso autônomo, né? Então a gente observa ele no sistema nervoso simpático, que é o estado de alerta, e o parasimpático, que é o que traz o relaxamento. Hoje, na vida moderna, a gente está sempre acelerando, está sempre no simpático. Então aumento da pressão arterial, dilatação da pupila, né? Muita transferência de energia, e isso obviamente também tem uma demanda energética grande. Então, Juliette traz pra gente, por exemplo, a função mitocondrial, né? Essa biogênese, essa geração de energia pelas mitocôndrias, como a coenzima Q10, ela pode favorecer
essa disponibilidade de energia para o nosso sistema. E o indivíduo ele precisa entender que existe sim um momento da geração de energia, mas também e principalmente do descanso, que é onde você vai reparar a bateria, como um aparelho, fazer uma analogia, né, normal, de um celular. Você precisa reparar aquela energia para dar seguimento ao uso do aparelho. E o corpo ele não é diferente. Perfeito. O corpo ele precisa do sono, ele bato muito nisso, porque senão não aguenta o tranco. E eu transfiro muito isso para essa parte minha do esporte, né? Como a gente tá sempre ali no fio, sempre do limite, se você não dá prioridade ao descanso, né, uma suplementação adequada e, sobretudo, personalizada e individualizada, porque o que serve para Paty não vai servir para Jonathan, não vai servir para Juliette, e cada um vai ter as suas necessidades. Como você trouxe, a vitamina D, o ferro tá cada vez... As pessoas chegam queixosas. Verdade. E aí você avalia, você vê que o paciente tem uma anemia ali de base. Como é que ele chega? As queixas, quando o ferro tá baixo, como é que ele fica, o paciente? É muito clássico. O primeiro mantra é a pessoa diz que acorda cansada. Eu acordo cansada. Aí você pergunta como é que tá seu cabelo, como é que tá sua pele, como é que tá sua unha. Você tem alteração de humor, a pessoa... Você tá me descrevendo, John. Aí você, primeiro... analisa a sintomatologia do paciente. Depois, você tem exame. O paciente apresenta o exame e você... paciente, olha só. Olha como é que tá seu ferro. Olha como é que tá sua vitamina B12. Tá Perfeito. Muito baixa. A vitamina B12, ela é substrato de geração de energia, cofator para todo o nosso sistema orgânico. Então, você vê que o paciente ele não tem noção disso. E quando você mostra o mar aberto que falta para ele, né, poder se encantar ainda, ele fala, faz o que quiser que a gente resolve. Né? Não é a dieta, como a gente brinca, não é a dieta pela dieta, a coisa tem que fazer sentido dentro da cabeça da pessoa. E não tem sentido melhor do que a pessoa se sentir melhor. Aí você, game change, vira o jogo. E ela entender isso, né? Se ela virar a chavinha da cabeça dela para poder conseguir fazer. Porque senão... Ninguém quer ficar cansado. Só complementando uma coisa aqui, é bem interessante essa questão dos exames bioquímicos. E assim, as pessoas geralmente, todo mundo faz isso, né? Ou procura no Google, ou então vai autodiagnosticar, né? E aí as pessoas pegam às vezes o exame, isso de ferro e ferritina e vitamina B12, pega a vitamina B12 de 250. Não, mas tá dentro aqui da faixa de referência do... Eu já fiz isso. Mas já tá, gente, baixíssima. Você já tá no limiar ali, muito baixo. A gente quer acima de 450, acima de 500. A gente quer otimizar desse processo, tá? Então, muito cuidado com essa autointerpretação, porque às vezes você faz a correlação do exame de sangue ali, achando que tá tudo dentro da referência, mas você já tá sofrendo com alguns aspectos que já estão ali sendo apresentados no exame e você não consegue interpretar, tá? Saia dessa questão de curva de referência e procure um profissional, faça uma análise, né, mais profunda para que ele consiga realmente fazer. Tem outras questões envolvidas também, né? Certeza. E a clínica é soberana, né? E com certeza. Tem isso também. Exatamente. Eu queria falar de pré-treino e pós-treino. Pré-treino primeiro, porque todo mundo gosta de tomar um pré-treino para ficar mais... agora eu vou correr, agora eu vou na academia, vou botar para lá, vou puxar peso. Como é que funciona um pré-treino? É a febre, eu acho, né? O pré-treino, todo mundo chega no consultório, eu quero um pré-treino porque eu quero treinar melhor. Gente, o que é pré-treino, tá? E aqui eu vou dividir em dois pilares. A gente tem um pré-treino alimentar e a gente tem um pré-treino suplementar, tá bom? Quando a gente fala de pré-treino, é tudo que antecede o treino. Não necessariamente a refeição ali 50 minutos antes do treino, tá? A refeição, por exemplo, que você faz 6 horas, 7 horas antes do treino também é seu pré-treino. Porque o que vai acontecer? Você vai aumentar os estoques de glicogênio. Glicogênio é a nossa reserva de carboidrato no corpo, tá? E esse glicogênio é que vai ser utilizado, tá? Primordialmente durante a atividade física. Então as pessoas ficam focando muito no pré-treino 30 minutos antes do treino, mas sem fazer uma boa alimentação, sem focar no momento anterior da alimentação, tá? Então, digamos, vem lá do café da manhã. Vem lá do café da manhã, tá? Vem, por exemplo, a gente treina, eu acho que a grande maioria aqui treina bem cedo, sim, tá? Vem da noite, tá? As pessoas não entendem isso. Jantar? Do jantar do dia anterior. Quando não, do dia anterior, do balanço de 24 horas. Uau. Porque o estado nutricional, ele é soberano. Perfeito. Então, vocês entendem isso? As pessoas focam muito em 30 minutos antes, sem entender o impacto que a gente vai ter do dia anterior, do valor nutricional, dos estoques. Acho que é porque na cabeça das pessoas assim, o que eu já jantei ontem já foi, já fiz digestão, não tem mais nada a ver. Pois é. Então a gente precisa entender esse conceito de que pré-treino é tudo que vai ser antes do treino, não necessariamente imediatamente antes do treino, tá? Isso é da alimentação. Quando a gente fala de suplementação, a suplementação, aí sim, a gente vai nesse período mais imediato, porque a gente vai trabalhar com alguns ativos para potencializar aquele momento de treino, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui com alguns ativos que eu gosto,
Quando a gente vai treinar, você aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a vasodilatação, o calibre do vaso, isso aumenta a nutrição celular, tá? Então eu gosto muito de trabalhar com vasodilatadores, e a gente tem a beta-vulgaris, né, proveniente da beterraba. A gente tem também a arginina, a citrulina. Isso você vai aumentar o calibre do vaso. Aumentando esse calibre do vaso, vai melhorar a perfusão sanguínea, nutrição celular, e você vai ter um melhor rendimento, tá? Então, basicamente, quando você vai treinar, você precisa estar com esses vasos sanguíneos mais dilatados, e aí a gente vai utilizar uma estratégia de suplementação ali, né, 30 minutos, 45 minutos antes do treino, para potencializar esse sistema, tá bom? Então, a gente dividiu aqui em alimentação. A alimentação não necessariamente vai ser, né, só o que você vai comer imediatamente antes do treino. Aquele pratão bem colorido. Exato, tá? E aí a gente tem a suplementação, que a suplementação sim vai ter uma estratégia mais pontual, focando, né, na atividade que você vai fazer, né, naquele momento próximo, tá bom? Aquele café com canela, com pimenta, não sei o quê, ajuda? Olha só, Paty, esse lance do café, né, com especiarias, sobretudo especiarias termogênicas, eles realmente vão aumentar a temperatura corporal, né? E a gente sabe que a temperatura corporal é uma das possibilidades da gente gerar calor. Calor, quilocaloria, ter uma demanda de gasto calórico e também conseguir impulsionar ali, né, todo o calibre e o sangue, o plasma para o nosso sistema. Mas a gente, como o Marcelo trouxe sabiamente, assim, entrar numa atividade com estado nutricional favorável, o que é isso? É você realmente ter, né, aquela oferta num balanço de 24 horas antecedendo a sua necessidade e, sobretudo, entender qual é a atividade, enfim, qual é o sistema energético que esse indivíduo vai usar na atividade dele. Como, por exemplo, se Ju, ela vai fazer uma musculação, ela tem uma determinada necessidade nutricional. Se eu, Jonathan, for fazer uma bike longa, uma bike de 3, 4 horas, eu vou ter uma outra necessidade nutricional. Então, entender qual é a demanda, entender quais são aqueles aminoácidos ali que vão favorecer, por exemplo, a atividade de Juliette, e os aminoácidos que vão favorecer a minha atividade, faz toda a diferença quando o assunto é performance, né? Quando o assunto é melhorar o funcionamento do sistema, do nosso corpo. E isso é o grande... Eu acho que a gente precisa entender qual é a real necessidade e ter a aplicabilidade individualizada. Eu acho que esse é o segredo. E que massa, é isso a mesmo. Singular realmente ajuda a gente bastante nisso, porque a gente consegue individualizar o processo do paciente, né? É singular, né? Com Como certeza. o nome da marca, singular. Com certeza. Isso é uma verdade. Até porque tem muitos produtos aí, né, à base de cafeína. E tem pacientes que são sensíveis à cafeína. Então, a gente tem aí um Parte fitoterápico. genética aí, cantando também, bem importante. Exato. Eu tava falando no meu Instagram, inclusive ontem, velho, isso é muito importante. Você vê como a nutrição é tão individual, você vê que tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem que levar o tipo de atividade. Qual é o tipo de atividade? Qual é né, eu falei com você também, pô, você já tem uma adaptação ao treinamento, você vê que é muito individual. Olha que interessante, eu tava falando isso ontem no sentido de uma parte genética metabólica, que a gente tem um teste, que é o teste de calorimetria indireta, que a gente coloca uma máscara e a gente consegue determinar o substrato que aquele paciente consome mais, se é carboidrato ou se é gordura. Quero fazer isso. Essa informação, Paty, vai determinar, por exemplo, se o pré-treino do paciente vai ser feito 2 horas antes do treino, 30 minutos antes do treino, tá? Porque é uma informação... Vou dar um exemplo prático aqui. Minha mulher é altamente glicídica, ela utiliza muito carboidrato como fonte de energia. Se eu faço na dieta dela um pré-treino que vai ser 2 horas antes do treino, ela vai render pessimamente no treino, porque ela já desgastou aquilo, ela consome carboidrato de maneira muito rápida. Ó como é tudo muito individual. Para ela, o pré-treino dela, eu preciso fazer um pré-treino muito mais próximo, um teor de carboidrato mais próximo do treino, porque eu entendo ali com aquela informação de que ela é uma pessoa mais glicolítica. Se for uma pessoa, por exemplo, eu já sou diferente, eu já trabalho melhor como gordura, então no teste lá dá que eu sou 70% gordura, 30% carboidrato. Eu, por exemplo, consigo treinar em jejum perfeitamente, eu corro em jejum, eu faço musculação em jejum, ela já não. Quando a gente acorda cedo para treinar, ela sempre faz a suplementação de carboidrato, eu não, eu rendo bem. Então, como é tudo muito individual, velho, é tudo muito singular mesmo, é tudo que você precisa entender, né? A pessoa que você está falando ali na frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala, como a gente passa a informação. A gente precisa realmente ter uma linha assim mais, né, personalizada para o paciente, para ele render bem, para ele ser performático, para ele ter energia. Senão não vai conseguir, tá? Muito legal quero entender saber... isso, porque eu, por exemplo, não consigo treinar em jejum. Para mim é algo assim impossível. Pois é, e você vê às vezes, né, as pessoas não treinam em jejum, é super tranquilo, adaptável, Pra mim não é não. Pra mim é. Eu não consigo comer. Pronto. Eu não consigo. Tá vendo? Então você vê como a nutrição... Aí se você pega uma informação, né, por exemplo,
chega alguém que fala, não, o ideal é você treinar sem comer. Será? Né? Tem uma galera que fala, não, é bom sem comer nada. Pois é, será que a cafeína é o ideal para aquele paciente? Como é, né? A gente tem teste genético que mostra, né? Se ele vai ser um metabolizador lento, um metabolizador rápido. Além da rápido. água, né? Hidratação, tudo isso também vai influenciar, tá, gente? Então, assim, é importante que a gente entenda toda essa individualidade da nutrição e do ser humano mesmo. Eu quero saber do nosso atleta, John, como é que funciona no seu organismo quando você vai fazer treinos, inclusive longos, que você costuma fazer. Vejo você de bike aí rodando para cima e para baixo, daqui a pouco é nadando, é correndo, é na musculação. Como é que o pré-treino funciona no seu organismo, John? Olha só, Paty, eu partindo da premissa que eu entro ali, né, numa atividade já com estado nutricional adequado. Minha atividade fim, como é o triatlon, eu tenho uma demanda glicolítica muito grande, mas eu sou meu sistema é bem oxidativo, então eu tenho um bom gerenciamento das gorduras. Eu consigo me manter numa atividade por muito tempo. Então, assim, eu não posso abrir mão dos carboidratos, né, durante a atividade, e aí eu faço sempre um blend de polímeros de glicose, com maltodextrina, dextrose. Às vezes entra uma palatinose, às vezes não entra, depende do volume, do tempo de treino que eu vou estar fazendo. E alguns aminoácidos também para me manter ali no jogo, como a gente chama, né? O grande diferencial na alta performance não é você conseguir entregar o treino, mas é você conseguir estar apto para a próxima sessão de treino, né? Então a gente se vale de alguns aminoácidos, como por exemplo a betalanina, que vai potencializar a reparação do sistema lático, né? Quando você tem um treino que você produz muito lactato, que são aqueles treinos anaeróbicos, treinos muito fortes de corrida ou de potência absoluta de bicicleta, que vão aumentar muito as hidroxilas, né, no nosso sistema. E aí a betalanina, por exemplo, ela entra nesse sistema tamponante para ajudar, né? O próprio bicarbonato de sódio também faz muito sentido a gente usar nesse tipo de treinamento mais intenso e curto com alta produção de lactato, né? Então, interessante isso. É muito bom e realmente faz muita diferença. E aí tem aquela suplementação diária que, assim, Marcelo sabe disso, a gente usa em ciclos, né? Nada a gente usa para sempre, porque o corpo também ele acaba gerando algum tipo de adaptação. Então, dependendo da fase de treinamento, dependendo da prova-alvo do ano, eu vou fazer agora uma prova em novembro, que é uma prova de média distância, né? Chama 70,3 milhas. Para você, média distância. E aí, assim, eu tô bem engajado, assim, na minha imunidade, né? Eu tô bem engajado na minha imunidade, tô bem engajado com a coenzima Q10, com o Maxolve, né? Que realmente eu tenho sentido uma melhora, assim, na disposição diária, porque eu também não posso abrir mão da clínica, eu não posso abrir mão, né, da minha família. Sua então vida, né? A coisa tem que continuar acontecendo da melhor maneira possível, né? E aí a gente entra também com algum suporte ali dos PUFAs, né, do ômega 3, para dar uma qualidade ali, melhorar a fluidez do plasma, porque se o sangue estiver muito grosso, o coração acaba fazendo um pouco mais de força e aí notadamente você sente ali que sua condição de fitness ela vai cair durante o esforço físico. Então, você tem que dar uma hackeada no sistema e entender como é que você tá para realmente trazer ali o trabalho individualizado, singular, para a coisa acontecer da melhor maneira possível. Pessoal que está acompanhando a gente em casa, preste atenção, muito assunto interessante a gente discutindo aqui, que pode interferir na sua saúde, caso você não leve pelo lado certo. Então não saia aí igual um doido, tomando qualquer coisa, qualquer pré-treino, procura antes uma orientação, por favor. Assista aqui o podcast todo que vocês vão entender mais. Eu quero falar agora também do pós-treino. O que é o pós-treino? Pronto, perfeito. Então a gente bateu bastante aqui no pré-treino. O que é pós-treino? Como o próprio nome já diz, é o que é feito, estratégia, no momento seguinte do treino. No momento seguinte do treino, a gente trabalhou muito pré-treino, então a gente falou de energia, de formação de energia, de melhorar treino, né, de toda a recuperação, de estar bem nutrido ali para encarar uma sessão de treinamento. Pós-treino é a fase da recuperação, tá? Então, aquele momento ali, aquela estratégia também, tanto suplementar como alimentar, vai ser uma estratégia que a gente vai sempre pensar no pós-treinamento e algo perfeito que John falou, exatamente já pensando na próxima sessão de treinamento. É o mais importante, gente. Para que eu vou fazer um pós-treino? Para treinar bem no próximo treino, tá? Para eu conseguir recuperar. E a gente sempre traz estratégias também, tá? Tanto alimentares como, né, suplementares para acelerar esse processo de recuperação, tá bom? Então, quando a gente fala de pós-treino, vai ser toda a estratégia utilizada no momento posterior, depois do treino, para nutrir esse corpo, para recuperar aquele dano que foi gerado durante o treino, para você gerar adaptações e resultado, tá bom? Então, vou dar um exemplo muito legal, tá? Uma suplementação que eu nem considero suplemento, eu considero alimento, que é o Whey Protein. Ele é uma suplementação legal para pós-treino, porque ele tem um teor de proteína, e como você treinou, você teve esse né, gasto ali tecidual, o Whey Protein entra para, né,
fazer essa reparação tecidual que foi gasta, tá bom? A creatina também, isso é um protocolo que geralmente eu trabalho com os pacientes. Gente, creatina, ela vai ter efeito qualquer momento do dia que você utilizar, tá? Tem que tomar de maneira crônica, todos os dias. Você tomar de manhã, de tarde, de noite, pré, pós-treino, tanto faz, vai ter efeito. Agora, tem uma coisa, assim, que eu trabalho muito com os pacientes, principalmente atletas que, né, tem 2 sessões de treinamento no dia. Quando você utiliza a creatina no pós-treinamento, que o seu corpo tem uma janela ali anabólica mais propícia a ser absorvida, alguns estudos mostram, tá? Isso aqui eu vou partir uma parte mais técnica, que há um aumento da glicogênio sintetase, que é uma enzima que aumenta a recuperação do carboidrato que foi gasto durante o treino, tá? Então, olha que interessante, você modular o horário que você utiliza a creatina, você consegue recuperar mais rápido para a próxima sessão de treinamento. Então, assim, se o paciente é iniciante e a gente quer utilizar a creatina, eu meio que, né, não fixo em nenhum momento, não. Falo que você tem que tomar, né, junto com alguma refeição. Mas se é um indivíduo que treina muito forte, utilizar essa creatina no pós-treino vai acelerar a recuperação, né, de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato, para a próxima sessão de treinamento. Então entenda, tudo na fala que eu estou falando aqui, que é pós-treino, toda a estratégia que vai ser utilizada para, né, recuperar, para regenerar da sessão de treinamento, já pensando no treinamento subsequente. Tá bom? Queria saber de você, atleta. Pô, perfeito. A gente percebe que está muito em voga também, né, os antioxidantes, né? E quem são os antioxidantes? São aquelas substâncias, aqueles ativos, vitaminas e minerais que ajudam o nosso sistema, o sistema de faxina, de limpeza, né? E aí Marcelo sabe, tem uma discussão muito calorosa assim na nutrição se o nosso próprio sistema antioxidante ele consegue dar conta ou não consegue dar conta, né? Partindo do princípio de atividades, né, de intensidade, muitas vezes é importante fazer sim uma suplementação de antioxidantes e aí, como o Marcelo trouxe também, saber modular esse momento. Muitas vezes você vai poder usar imediatamente pós-treino e também você vai poder usar em algum momento do dia. O importante é que você o faça, que você siga com essa estratégia antioxidante. E vou dar alguns exemplos aqui de antioxidantes que são inúmeros, né? A gente pode falar de N-acetilcisteína, de NAC, né? Que é um aminoácido que vai ajudar muito ali na limpeza hepática, na produção de glutationa peroxidase, né? Que é a maior enzima antioxidante do nosso sistema. A gente pode falar de cúrcuma. Porque a cúrcuma ela vai, né, se debruçar ali nas velocidades intestinais, trazendo uma diminuição dos marcadores inflamatórios sistêmicos, vai prevenir doenças crônico-degenerativas. Isso também a ciência já traz com muita firmeza, né? Padrão ouro de evidência científica, como fala por aí. A própria creatina a gente, né, segue utilizando, porque creatina, tome. Na dúvida, tome. É verdade. O ômega também, boa, né? Na dúvida, tome. Creatina e ômega. Isso. Se a gente quiser um pouco mais a fundo investigar aquele paciente, é um paciente que tem uma carga de estresse, um TSS que a gente chama, né? Um Threshold Stress Score, uma carga de estresse muito alta de treinamento. A gente faz um adaptógeno, a gente pode fazer um ashwagandha. O que é isso? Ashwagandha é um adaptógeno, né? Fitoterápico, exatamente. O ativo da ashwagandha é o Itânia sonífera, né? E é muito utilizado na medicina ayurvédica, né? Para tratamento de astenia, de fadiga crônica, que eu acho que é a cronicidade que a gente vê aí, né, na vida moderna. E claro, se o indivíduo ele tem uma atividade física, assim, realmente para mais, e ele precisa em algum momento, não é usar o ano inteiro, como a gente vê, né, Marcelo? Exatamente. A gente vê, o cara usa ali. Adora, né? Não, mas não, meses, eu tô assim. usando ali. É uma coisa muito tátil, sabe, Paty? Você Pontual. precisa acompanhar o paciente, né? Tão importante quanto a prescrição é o acompanhamento. Isso. Porque aí você vai colhendo os feedbacks. Olha, John, eu tô melhor, meu sono realmente tá mais reparador, eu percebo que meu intestino tá funcionando diferente, que aquela sintomatologia de cabelo, pele, unha tá melhor, que a menopausa tá com a sintomatologia diferente, aí a coisa começa a fazer sentido, né? Então, esses antioxidantes, a gente pode passar aqui a tarde inteira falando de antioxidante, de vitamina C, de vitamina D, de magnésio, do próprio complexo B, da metilcobalamina, porque toda vitamina ela vai ter uma grande função no nosso sistema. E saber orquestrar isso nos momentos adequados é o grande
barato, assim, da nutrição. Massa, né? velho, jogou duro aí, viu? assim. Pô, aí... isso é fantástico da gente, eu adoro isso. E John trouxe perfeitamente essa questão do antioxidante. Porque você tem que ter muito cuidado com a suplementação de antioxidante, a depender do tipo de treinamento, a depender da fase do ciclo de treinamento, né? O ashwagandha, por exemplo, é um modulador de cortisol, que é o modulador do estresse, exatamente isso que ele estava falando. Entenda que um cara como ele, que ele treina pra caramba, imagine o estresse que ele está se submetendo. Então, quando você tem uma estratégia, por exemplo, com algum adaptógeno, que são modulador de cortisol, o cortisol dele está lá em cima, né? O que é? Quando o cortisol eleva demais, testosterona baixa, a gente já vai para um ponto de overtraining. Aí você pega um exame bioquímico, por exemplo, do atleta, você começa a perceber, rapaz, seu cortisol está muito alto, testosterona já está reduzindo aqui na curva clínica, vamos fazer um blend aqui de adaptógenos para a gente modular esse cortisol, para você não quebrar, tá? Qual é a grande questão? Tem vários estudos que mostram que substâncias antioxidantes próximas do treino inibem a adaptação de treinamento. A gente não quer inibir a adaptação de treinamento, tá bom? Só que a gente, falando de atleta e falando de pessoas muito treinadas, a gente vai colocar na balança, tá? Se tá chegando próximo da prova, tá? De um cara que treina pra caramba, o que é melhor pra mim? É eu forçar muito o treino, tirar o antioxidante próximo do treino e quebrar esse cara, ele não vai competir? Ou eu botar o antioxidante pra proteger ele, fazer uma fase de manutenção ali já pensando na prova, né? Então, assim, antioxidante, gente, John falou perfeitamente, tem que ter, tá? Nosso corpo de quem treina, sempre que você está treinando, você está formando radicais livres, você está formando ali, né, espécie ativa de oxigênio, que são compostos ali que são, né, não tão interessantes, formados através, né, do processo energético. E a gente precisa limpar todo esse complexo. Como é que a gente limpa, Marcelo? Com antioxidantes. Agora, o momento, tá? A quantidade, vai ter agora, não vai ter, vai depender muito da resposta que seu paciente está te apresentando no consultório. Fantástico, vai isso que John falou aí. Perfeito. Minha especialista, por favor. Gostei que John trouxe aí também dos adaptógenos. Pensando assim nos fitoterápicos, são realmente uma excelente estratégia, né, para modular cortisol. E aí, esse paciente precisa estar passando sempre por avaliação contínua, porque lembrando que fitoterapia não é uso crônico, né? Então, a gente precisa, por um tempo, fazer um ciclo para aquele paciente e reavaliar sempre. Então, é importante esse olhar também. Mas, de fato, antioxidantes, a gente tem também o resveratrol, a quercetina, que aí você vai poder estar associando aí e tendo resultados sempre um fantásticos. Ciclo, né? Eu acho que a gente tem diversas substâncias que a gente pode ir ciclando, ver a resposta do paciente também. Ciclando, eu falo, modificando as substâncias que são utilizadas, né? Não vai sempre no mesmo, né? Eu odeio isso de pôr fórmula engessada, é a mesma fórmula para todo mundo, é a mesma quantidade para todo mundo. Vamos realmente individualizar isso, gente, porque a gente tem diversas ferramentas. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, né? Todo mundo tá numa fase diferente, todo mundo tá em um desgaste diferente. Então, engessar isso, assim, acaba, né, não trazendo um resultado... É um tiro no escuro, na verdade, né? Você vai numa tentativa, Ju, assim... quais são os principais ativos do pré-treino, do pós-treino, que são mais prescritos, né, lá na Singular? Então, Paty, a gente vai precisar observar aí, em relação a esses compostos, questão de dose, né, que geralmente essas substâncias que a gente está discutindo aqui são doses muitas vezes mais altas e aí vai estar sendo indicado aí em sachê ou em cápsula e a gente vai precisar observar a quantidade de cápsulas por dose, né? Então, pode ser feito em cápsula, pode ser feito em sachê, são bastante usuais. Isso assim. facilita muito a vida do paciente, né? Sim. Ju traz um ponto interessante, como, por exemplo, alguns ativos, quando a gente pede, por exemplo, para fazer em powder, né, em pó, ele tem a solubilidade, ele tem um paladar diferente. Exato. E aí cabe muitas vezes um gummy, Isso. cabe muitas vezes encapsulados, gastroresistentes, né? Sim. E, enfim, diversas substâncias, a gente pode passar também aqui à tarde falando sobre, mas eu acho que esse grande barato de você conseguir individualizar, né, a via de administração, né? Porque, por exemplo, o que funciona no meu estômago 4 horas da manhã não é cápsula. Eu prefiro misturar alguma coisa em água, né? Que eu sei que já vai ter uma absorção mais simplificada. Muitas vezes ali você acorda e não quer fazer um encapsulado. Mas meio-dia já não é tão interessante, porque muitas vezes já está com 2, 3 refeições, né, feitas ali, e o sistema gástrico ele já está, né, trabalhando há um tempo e você quer facilitar essa... Então, assim, isso é muito peculiar, isso é muito interessante. Então, a gente consegue realmente individualizar o processo. Esse é o grande lance. Exato. E a depender dessa formulação, a gente vai estar avaliando aí a palatabilidade e essas concentrações. E o legal é que hoje o nosso departamento técnico ele já faz essa caracterização dos ativos. Então, a gente consegue
prestar esse serviço de suporte aos profissionais, né, quanto ao sabor dos ativos e indicar qual forma farmacêutica que é mais palatável. Porque eu acho um barato quando eu ligo para pedir meus manipulados, né? Qual o sabor que a senhora prefere, senhora? Sim, porque tem ativo que a gente vai conseguir saborizar, mas tem ativo que a gente não consegue mascarar aquele sabor e o paciente não vai aderir, né? Outro suplemento que eu gosto bastante e vejo assim um resultado na prática clínica dos profissionais, os estudos também é o NADH, né? Que no comprimido sublingual é excelente para aumentar a dopamina, aumentar a força muscular, né? Cognição também. Tenho visto muito assim a utilização como comprimido sublingual porque ele vai já cair na corrente sanguínea, né? Não vai ter metabolização de primeira passagem. Esse NAD, eu acabei fazendo ele agora numa prova em Fortaleza, né? Eu deixei ele lá estruturado na bicicleta e eu fiz junto com teacrina e fosfatidilcerina em cima da bicicleta. Porque você tá no momento de prova ali e é uma coisa que às vezes você tem um relance assim, você perde um pouquinho a atenção e não dá para perder essa atenção, né? Então você fica ali no esforço repetitivo, muito tempo. Então, assim, aí eu fiz isso. E, claro, no meu drink, tinha o meu pré-treino que tinha... Explica esse drink cafeína, uma quantidade ali de taurina também, que a gente sabe que tem uma relação direta com o sistema nervoso central. Então, traz uma capacidade de atenção ali muito bacana, né? Para atividade de endurance, assim, eu considero um dos melhores suplementos, porque além de trazer essa capacidade de atenção, ela modula o efeito da cafeína em relação à frequência cardíaca. Então, se eu estou pedalando lá em determinada zona que eu sei que vai ter um consumo X de glicose, se eu boto um pouco mais de cafeína e minha frequência cardíaca sobe, meu gasto calórico já aumenta. Isso não é interessante. Então, eu dou essa... chega me arrepio. Dou essa contrabalanceada na taurina e aí a coisa fica mais interessante durante o esforço. E eu gosto também de indicar sobre o Thermapidium. Porque o Thermap, ele é uma fonte, né, de cafeína, um suplemento à base de cafeína, mas que tem uma tecnologia de liberação sustentada. Então, para paciente que tem uma sensibilidade ou que, de fato, tem aquele pico de absorção da cafeína, você consegue modular com o Thermap. Também é um ativo aí bem legal nesse sentido. Pergunta para os dois agora. Tem idade para começar a usar pré-treino, pós-treino? E para parar também de utilizar? Boa. Não tem, eu vou falar que não tem idade, porque assim, como eu falei, pré-treino é muito, sabe, tipo assim, é muito complexo, é muito abrangente. Então, por exemplo, eu trabalho com alguns atletas jovens que eu já utilizo pré-treino, mas eu evito, por exemplo, nesse pré-treino, utilizar a cafeína. A cafeína já é uma substância que tem ativação do sistema nervoso central, né? Uma ativação, né, que está muito relacionada com estímulo, e eu evito dar esse hiperestímulo para menores ali de 16 anos, tá? Então, assim, pré-treino não tem idade, mas você vai precisar modular o que você vai ofertar nesse pré-treino, tá? Tanto na alimentação como na suplementação. Pais devem ficar atentos a isso. Com certeza absoluta, tá? Perfeito. Sua opinião, John? Não, perfeito. Assim, sempre cabe o bom senso nutricional, né? Então, assim, quando você tá com um paciente, e se esse paciente, né, ele é um jovem ali, como o Marcelo trouxe, 16 anos, né? Você vai investigar, quem é esse paciente de 16 anos? Muitas vezes o paciente de 16 anos é um atleta de alta performance, maratonas aquáticas, o cara tá nadando, atravessando a Baía de Todos os Santos, e aí você vai escaneando esse paciente, sabendo, tateando até onde você pode ir. E esse é o grande... brilho da coisa, né? Você conseguir entender qual é a real necessidade e fazer sim essa suplementação. Muitos pais a gente recebe, né? Mas meu filho vai suplementar, e você para e pergunta, beleza. Mas final de semana você tá na hamburgueria, não tá? E seu filho, eventualmente, ele toma um refrigerante, não toma? Toma. Bom, então não tem pé nem cabeça seu filho não poder fazer uma utilização de creatina, de whey protein, se, claro, ele tiver, né, todo o outro contexto nutricional equilibrado. Então, isso aí, na verdade, vai potencializar essas habilidades que seu filho está desenvolvendo na atividade fim dele. É bom esclarecer uma coisa, assim, gente. Quando a gente fala de suplementação não é medicação, tá? Suplementação é tudo que tem na alimentação, tá bom? Então, suplementação, por exemplo, vamos lá. O que é creatina? Creatina são 3 aminoácidos presentes na carne, no frango, no ovo. Então, você tem na alimentação, tá? Então, a mãe, o pai ou o adulto que tem medo da creatina, gente, você consome creatina todo santo dia quando você consome proteína. Porém, quando a pessoa tem um nível de treinamento elevado, ela consome mais creatina, a gente não consegue isso através da alimentação. Você teria que ingerir, por exemplo, 2 kg de carne, né, durante o dia para
você atingir 5 gramas de creatina, mais ou menos, né? Enfim, é nessa faixa. Quando você tem no suplemento. Quando você tem no suplemento, você condensa aquilo ali, a creatina que tá na sua alimentação, você separa e suplementa, tá? Então entenda que suplemento é tudo que vem da alimentação, a gente separa a substância que a gente quer, a gente vai suplementar a depender da necessidade da pessoa, tá bom? Então, sem medo, por favor, com suplementação. Vamos chegando, então, no encerramento, mas antes disso eu vou querer uma palavrinha de vocês. Deixa eu só falar aqui de um evento muito bacana que vai acontecer em Salvador. O SingoCast é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e vida saudável. E não deixem também de acompanhar, claro, o nosso SingoCast no canal do YouTube da Singular Pharma, no YouTube. Compartilhem com todo mundo, esse papo foi muito bacana. Vale para vocês, adolescentes, pais, mães, todo mundo. Se não assistiu, compartilha aí com todo mundo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de uma palavra final de vocês para as pessoas que estão nos assistindo, para ter mais energia e deixar aquela preguiça de lado, né? Que isso aí é digamos assim, uma enrolaçãozinha básica. Tô com preguiça, não vou hoje não. Aí começa a enrolar e não vai. Por favor, Marcelo, começando por você. Gente, não tem fórmula mágica, mas eu vou passar o segredo para vocês, tá? Se você quer mais energia no seu dia, foque inicialmente no seu sono, faça uma higiene do sono, durma melhor, tá? Tenha um sono reparador, se hidrate bem. Eu conheço muita gente que esquece de beber água, você não pode, tem que sempre beber água, tá? Então, sono de qualidade, hidratação, tá bom? Treine, comece o treino. Qual treino nutre? Qualquer treino. Comece a atividade, comece a movimentar seu corpo. O corpo não foi feito para ficar parado. O corpo foi feito para ter movimento. Quanto mais movimento você tiver, mais você vai ensinar seu corpo a produzir energia. E lógico, a gente não pode esquecer do último pilar, que é a alimentação, tá? Faça uma alimentação mais saudável, coma mais frutas, coma mais vegetais, equilíbrio teu de proteína, de carboidrato, sem medo de comer, tá? Sem querer fazer nada mirabolante. Faz o básico, gente, que você vai começar a ter mais energia, mais performance e vai colher, assim, benefícios incríveis para sua vida. E começa do mais fácil, né? Mora no quinto andar, sobe de escada, esquece elevador, gente. Exatamente. Por favor. John, o que você passa aí pro pessoal? Sempre eu passo, Paty. Procure acompanhamento. Você precisa primeiro Perfeito. de uma liberação, né, de um profissional, de um médico. Procure um excelente nutricionista, e nós aqui na nossa cidade temos vários colegas assim que Estou dão com show. dois aqui na minha frente. Show. E um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer, né, é praticar uma atividade com carga, com resistência, né? Assim, o corpo ele foi feito para se movimentar de fato. Musculação. A musculação musculação, mas assim, que tenha uma sobrecarga. A própria gravidade, ela é uma sobrecarga para o nosso corpo, então eu não gosto de taxar. Mas assim, e quando não tudo isso, todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Um vai gostar de dançar, o outro de correr, o outro de fazer balé, o outro de uma luta. Vai ter movimento, né? Precisa se movimentar, porque a resposta ao movimento ela é sensacional, porque ela vai modular esse nosso sistema. E através dessa modulação, você vai realmente começar a colher, de fato, os benefícios para a sua saúde. Ju? Paty, eu também falaria para procurar um bom profissional, inclusive nutricionista, para estar te direcionando, né? Um bom nutricionista que te dê um olhar integrativo, que te ajude nessa mudança também de mentalidade, de estilo de vida. E assim, ferramentas temos muitas aí e com certeza esse paciente ele vai colher bons frutos. Eu amei o papo, passaria aqui mais horas conversando, porque é um assunto muito gostoso de se tratar e interessa a muita gente também. Agradeço a vocês, mas calma que a gente ainda tem um brinde para fazer, viu? No próximo episódio do SingoCast, nós vamos falar sobre os 10 pilares do metabolismo. Estarão comigo a doutora Milena Paiva, médica, Alexandra Penariol, atleta da Singular Pharma, Juliette Moreira, farmacêutica da Singular Pharma. Espero vocês até o próximo episódio. Agora sim, vamos brindar. Muito obrigada pela companhia, gente. Eu que agradeço o convite. Saúde. Saúde! E Sempre. dá energia.